peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Vamos lá. Então, essa semana a gente já começa falando do quê? A gente só falou sobre uma coisa essa semana. Essa semana foi a semana do show, velho. Essa semana foi a semana que você passou mal, passei mal. Eu tive que ter 2 dias de sono para me recuperar desse fim de semana. E vocês? Cara, eu no segundo dia eu vou admitir que eu dei umas cochiladas, sabe? Na hora do show. Porque eu tava muito, muito, muito cansada. E aí eu acordava e dormia de novo, e acordava e dormia de novo. E eu fiquei muito triste depois, porque eu dormi bem na apresentação do Jungkook. E aí depois eu só vi na timeline e surtei. Desgraça. Nossa, eu surtei muito. Tô chateada até agora com o Jungkook, porque ele matou a Soft Sen que habitava no meu coração. Ela está morta nesse momento. Também. Pois é, né? Péssimo esse garoto. Não, cara, My Time foi o Wrecking Ball do Jungkook, cara. Foi... O Wrecking Ball foi o clipe que matou, a música que matou a Hannah Montana, da Miley Cyrus. E My Time foi a versão do JK. Falou, gente, eu tenho 23 anos, não tenho mais 17. É aquele meme do eu vou mostrar pra eles que eu posso ser hardcore. Uhum. E foi. É basicamente isso. Não e sei foi. Como que eu E sobrevivi. matou todo mundo. Gente, eu não conseguia piscar, velho. Nossa senhora. Nossa, no primeiro dia, e foi a sequência, né, do Jungkook e do Jimin. Uhum. Eu fiquei, tipo, travada, assim, olhando pra tela do telefone e pensando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não sei. Sei lá, eu acho que algo dentro de mim parou de funcionar. Uma semana atrás eu tava, gente, nossa, ele tem 3 aninhos. Todo mundo que falava, eu sou hard de Jungkook, eu falava, como que você consegue? Ele tem 3 aninhos. Depois, vocês lembram daquela foto que eu mandei pra vocês? De uma parede da Liberdade? Se eu sento nem guindaste, mais um monte de outras coisas extremamente difíceis de falar, assim, ó. Exatamente o que aconteceu naquele momento. Nossa, eu fiquei surtadíssima. Difícil. Pois é. Mas a gente teve mais coisas essa semana, né? A gente teve a apresentação do BBMAs, né? Onde eles venceram o Top Social pelo 4º ano seguido, gente. Óbvio, né? A gente fica o dia inteiro no Twitter e no TikTok agora e... Não, eles tiveram que... Eles até mudaram, né? A forma como eles iam contabilizar esse prêmio, porque antes era a pessoa que era o artista que era mais citado na internet, né? Mas como tem 4 anos que o BTS é o artista mais citado na internet, ficou um pouco difícil, né? Aí eles mudaram a regra e se tornou votação, mas eles ganharam do mesmo jeito, né? Então, assim... esse prêmio aí já pode botar Top Social BTS, porque esse prêmio aí já vai ser deles aí, enquanto eles estiverem ativos, esse prêmio vai ser deles. Eles também foram indicados a Top Group, né? Mas eles perderam para os Jonas Brothers. Muita gente ficou bastante chateada, né? Mas a explicação disso aí vem do período que é contabilizado, né? Que foi de março do ano passado a março desse ano. E para quem não sabe, os Jonas Brothers tiveram, se eu não me engano, 1 ou 2... número 1 na Hot 100, né? E eles tiveram alguns resultados que para Billboard pesou mais, né? E eles acabaram vencendo. Mas vamos esperar o ano que vem, né? Porque depois dos resultados que a gente teve esse ano, eu acho que vai ser difícil o BTS não ganhar esse top group de novo aí, né? Que eles ganharam no ano passado, no caso. Uhum. Mas o Jonas Brothers também tem uma fanbase muito grande, né? E foi um momento assim, de comeback, de nostalgia, assim, eles se aproveitaram muito desse negócio da nostalgia, né?
de trazer o grupo de volta, né? Porque se separar, eles nunca se separaram, porque eles são irmãos, né? Mas eu acho que isso também ajudou muito, assim. Exatamente. E a gente teve a apresentação deles, né? Que eu acho que é o que a gente ficou esperando a noite inteira, né? A Billboard deixou a gente esperando o resto da noite. A apresentação foi uma das últimas coisas que aconteceu e valeu super a pena, porque assim, foi linda a apresentação. Eles cantaram com uma banda, né? Então trocaram o arranjo da música, ficou muito legal. A apresentação foi feita no aeroporto internacional de Incheon, que é o principal aeroporto, né, da Coreia, de Seul, né? Então, assim, foi grandiosíssima a apresentação e na qualidade que a gente sabe que eles sempre entregam, né? Amiga, eu realmente não vi a apresentação deles, então não tenho nada a comentar ainda. Confio no que vocês estão me falando. Se vocês estão falando que foi bom, provavelmente foi muito bom. É o BTS, né? Gente, Enfim. A gente porque- é tudo biased daqui, né? Mas a banda ao vivo, a banda ao vivo foi sensacional. Acho que foi assim, um dos melhores arranjos que eles fizeram para essa música. E arrasou, assim. Meu Deus do céu, amei. Mas vamos falar sobre a questão, porque, né? BTS vai além de música, vai além de cultura, vai além de turismo. Eles chegam até na água, né? Incrível. Da água, né? Mas a gente já vai falar. Vamos primeiro falar da Bolsa de Valores aí, que a Big Hit estreou com as ações subindo ao máximo no primeiro dia, no debut. Exatamente. O debut deles foi tipo, sensacional na Bolsa de Valores aí, chegando a 30%. Exatamente. E para quem não sabe, a Big Hit entrou na bolsa, na KOSPI, né, que seria o equivalente da Dow Jones americana, que é a maior bolsa que a gente tem de referência aí. Aqui no Brasil a gente só tem a Bovespa, né, que é a única e principal bolsa que a gente tem. Mas outras entertainments, elas estão na Bolsa de Valores, mas não nessa bolsa, elas estão na Kosdaq, que é a segunda maior bolsa. Então, assim, as ações do BTS estão rodando com ações de empresas como a LG, a Samsung, a Hyundai, e eu acho que isso só mostra o tamanho, a dimensão que a empresa ganhou, né, com todo o sucesso do BTS e tudo mais, né, de conseguir entrar agora num dos maiores mercados de valores do mundo, né, realmente um feito gigantesco, e já fazer o debut com ações indo lá no topo, né? No máximo que uma ação pode valorizar no dia. E os meninos ficaram apenas 20 milhões de dólares mais ricos. Só isso mesmo que aconteceu ontem. foi dormir e acordei mais rica. Queria Queria também, viu? Entendi, mas as ações estão muito ricos. Pois é, eles são tão ricos, mas tão ricos que eles já zeraram, a Big Hit já zerou o catálogo deles, porque até água engarrafada eles estão começando a beber. Agora a gente tem uma marca de água, né? Que é a Be Water, né? A Billboard. Fonte de grandes piadas. Gente, eu vi que ela é roxa, mas tipo assim, é aqueles bagulho de água com gosto? Ou é só água mesmo? Não, a água não é roxa, não, amigo. Não, é roxa na propaganda. É rosa? Não, Pera, é roxa? É rosa ou é cor de água normal? Não, é água. Não, é cor de água normal. É porque ela tem uns desenhozinhos roxos, que parece que foram os meninos que fizeram, inclusive, esses desenhos, pelo que eu entendi, né? O pessoal estava conjecturando que essas águas seriam vendidas naquele esquema que a Big Hit queria fazer, né? Que o pessoal lá na Coreia ia ter tipo um hotel, ia ter toda uma estrutura lá para o pessoal ir para o show, que eles iam se hospedar, aí, enfim, ia ser uma experiência de imersão, né? E aí o pessoal estava conjecturando se essas águas, elas não tinham sido programadas para serem produzidas para isso, né? Tipo aquela experiência da SM, do International Fan? Acho que sim. Eu acho que é. Eu sei que era um negócio que, assim, eles iam... Era um parque... Eu tô falando um parque, mas é tipo assim, é a ideia de que
seria tipo a Disney, né? Porque a Disney, você tem o hotel da Disney. Uhum. Então, você fica no resort da Disney, você vai pro parque, você tem as atrações, aí você tem os restaurantes temáticos, você tem tudo temático, né? É Meu realmente uma Deus, experiência gente, de imersão. o universo BTS. Mundinho BTS real. Uhum. Eu não fiquei sabendo desse rumor aí. Também não. Era um projeto, né, que eles tinham para esse ano para fazer para tour lá e tal, que não deu certo por causa do coronavírus, né? Mas foi só uma conjectura que eu vi o pessoal fazendo no Twitter se essa produção dessa água não veio disso, né? Mas logo a gente descobre. Enfim, mas eu fiquei Exatamente. imaginando. Eu queria experimentar o café que tem a cara deles. Agora a água. Ah, Piquenique. eu já não tomo água normal. Imagina tomar água que custa $20. Isso é um engraçado. incentivo, amiga. Olha só. Enfim, esse negócio da água aí, eu tava até conversando com a fanfiqueira, porque, gente, você imagina você importar a água do BTS, aí chega ali na alfândega, bate a nota fiscal e fala que é água, e os caras falam assim, não pode ser, isso aqui deve ser alguma outra coisa, não pode ser água. A pessoa importou água. A que ponto chegamos? E a água deve ser Eu acho que deve ter coisas mais estranhas do que água Gente, na alfândega. desculpa, mas a água no mundo, tipo, a água tem gosto diferente, sim, e dependendo do lugar onde você tá, a água tem gosto ruim. Então, eu não tomaria dessa água, porque é só a água do Brasil que é gostosa, gente. Eu não fui para muitos outros lugares para dizer isso, então não sei. Eu também sei não, se mas posso eu tô afirmar. falando. Eu nunca saí do Brasil, eu só estou dando a bebi minha água daqui opinião mesmo. pesada mesmo. E ainda tomo água de São Paulo, que é água podre. Tadinha, amiga. Não, eu não tô mentindo, não. Pelo menos Mas é água de cidade, é água tratada, né? eu não fico doente com muita frequência. Deve ser a água. Você tem Criou resistência já. É. Vai criando anticorpos. Bom, mas falando, água talvez não chegue no Brasil, mas o filme chega, né? O Break the Silence Persona vai chegar nos cinemas brasileiros, sim, gente. Eu nunca fui nos filmes e, né, eu moro no interior, ou seja, esse tipo de filme nunca chega. Então, aproveitem bastante, mas se cuidem, gente. Distanciamento social, passar álcool em gel, usar máscara, enfim, todas essas coisas aí. Mas Agora, mas a gente tem filme em São Paulo. E o que vocês acham que é prioridade? O filme é óbvio. Quem precisa de água? Óbvio, né? Quem precisa de A água tem de graça, mentira, não é de graça. água? A gente tem de... Mentira, a gente paga por ela, mas assim, bem mais barato, né, amigas? Bom, e para finalizar, né, além de vencer o Top Social e ser um sucesso, inclusive na Bolsa de Valores, o BTS conseguiu alcançar o segundo número 1 na Hot 100, dessa vez com Savage Love, né, que é o remix que eles fizeram da música do Jason, que eles participaram, né, da música do Jason Derulo, né, e que, assim, vem com várias coisas legais, porque, por exemplo, é a primeira vez que uma música com letra coreana, com um trecho da música em língua coreana, chega ao número 1 da Hot 100, e o J-Hope e o Yoongi, né, o Hoseok e o Yoongi, são os primeiros compositores coreanos a alcançarem o número 1 na Billboard, né? Um remix chegar mais longe do que a música original, ele tem que vender mais, ele tem que ser mais escutado, ter mais streaming, então mais um recorde aí que a gente bate, né? E juntinho com o Dynamite em segundo lugar, então assim, o top 3 da Billboard essa semana foi basicamente dominado pelo BTS, né? Vai ser difícil sair do topo agora, aguentem. Alô, Armycasters! Estamos finalizando mais uma temporada e é claro que não podia faltar o nosso episódio especial, né?
Exatamente! Hoje nós vamos falar sobre K-dramas e a cultura pop coreana na nossa convidada especial, que já é conhecida, já faz parte do Armcast de longa data com vocês. Era pra mim falar alguma coisa, achei que você ia terminar e eu ia fazer "Ih!" no final. Sopa! Era pra fazer "Ih!" Oi, gente, tudo bom? Faz tempo já que eu vim aqui, né? Foi na primeira Foi no- temporada. Não, mas ela não tava Foi na no primeira Testemunho de Bangtan? também. A sopa tem. Nossa, eu tava... A sopa já é membro honorária, já participou 2 vezes. Já tem carteirinha. Uhum. É que no Testemunha eu tava dormindo. Eu tava praticamente dormindo quando vocês gravaram o Testemunha. A vida da jovem que trabalha é difícil, né? Não vai dormir nesse episódio, pelo amor de Deus. Fica acordada. Exatamente. Até porque, além de curtir várias bandas de K-pop, a Sopa é dorameira de carteirinha. E hoje a gente vai conversar um pouco, ela vai conversar um pouco com a gente, né, sobre a influência da cultura pop sul-coreana ao redor do mundo, né? Então a gente vai começar agora. É o quê? Eu tô perguntando, tá cagando tudo. Quê? Literalmente vim fazer um chá porque estava demorando muito o meu negócio pra baixar. E aí eu tava perto do micro-ondas, tá cagando tudo, né? Não estão me ouvindo direito, certo? Agora vocês estão, né? Perto do Agora a gente tá sim. te ouvindo. Nossa, eu não sabia que o micro-ondas era tão potente assim, de estragar as ondas do Wi-Fi. Sério? Nossa. Não, depende. Se estiver muito perto, eu acho que influencia, né? Mas não tão perto assim. Eita. O JK tava certo, tem que ter medo do micro-ondas. Ai, gente, por falar em dorama, eu tô numa boiolice com Indomáveis. Que puta merda. Eu tô tendo que assistir tudo de novo. Eu tô lendo a novela enquanto eu tô assistindo. Um nível. Qual que é Indomáveis? É um que tem uns cara cabeludo chinês. Amiga, tem vários. Ah, não, é aquela que tem o chip. Amiga, tem um menino que era de um grupo de K-pop. Ele era do Unique, ele era do grupo de K-pop, ele virou. Ai, que ódio! Ele virou piloto de corrida, ele pilota uma moto, ele é maravilhoso. Caramba. Meu Deus, Mas não mas é ele, aquela. ele- Não é o Untamed, não, lá, aquele que tem o cara que é flautista. É o Untamed, não é? Pô, Meu Deus, você caiu nesse limbo, gente. eu entrei nesse limbo, não consigo sair nunca mais. Meu Deus, todo mundo que eu Meu conheço que Deus. começou a assistir, gostou, meu, é pra sempre, amiga. É uma portinha que você abre e não tem ódio. saída. É igual a portinha do K-pop, né? É, tu abriu ali e tu não sai nunca mais, velho. Nunca vi alguém sair desse fandom aí. Boa Eu sorte. percebi porque eu simplesmente comecei a ler a novel agora e eu tô tendo que assistir tudo de novo, porque eu não fiquei contente que assisti uma vez só. Meu Deus, eu assisti 6 minutos, eu não consegui, gente. Drama chinês é um negócio que tem que ter coragem. Enfim. É. Então, amiga, é porque eu falei a mesma coisa no Twitter. No primeiro episódio é péssimo, você não tem nada, não dá vontade de continuar assistindo. Depois, Foi aonde eu parei, exatamente. O CGI. Nossa, isso me lembrou o meme que você me marcou hoje, Randy. Qual? O meme do... aquele do... tomando café e fofocando. Ah! Peguem suas bebidinhas, de preferência água. fazer de camomila, né, pra ver se dá uma... Quase destruir a casa, tudo bom. Amiga, SMR do capim. vai com calma. Olha ela batendo nessa aqui do chá. Bem Dando a isso mesmo. surrinha. Importante.
Pronto, gente. Tá. Já É, pronto. né, Agora a deixa gente eu pode falar- fofocar. Bom, a Sopa tava falando do drama chinês aí, o Untamed, que é muito conhecido, Os Indomáveis, né? E aí fica a pergunta, né, pra vocês. Quando que vocês começaram a consumir os conteúdos sul-coreanos e o que veio primeiro, assim? O que chegou primeiro? Foi o K-pop? Foi os dorama? Foi um filme? Bom, pra mim o que chegou primeiro foi Dorama, né? Lá meados de 2016. Eu estava very low on my life, tava bem na bad zona. E aí eu encontrei Oh My Venus, foi meu primeiro dorama. E eu não entendi nada quando eu comecei a assistir, porque o ritmo das séries coreanas é totalmente diferente, né? Uhum. Das séries americanas. Eu tava muito acostumado. E, cara, eu não entendi nada. Eu tive que assistir o primeiro episódio umas 2 vezes pra entender. Mas aí eu curti pra caramba. Curti muito. Só que eu demorei ainda pra entrar no K-pop, porque a minha irmã chegou a me apresentar outros grupos, né? Mas eu não liguei muito, assim, não curti muito. Até que um belo dia ela me apresentou o Grave, de Kim Tae-yeon em House of Cards. E eu falei, nah, isso aí não é K-pop não, você tá de sacanagem comigo. Não pode ser, não pode. Daí eu fui aprender os nomes e essa história todo mundo já conhece, né? Porque a partir do momento que você aprende o nome, você vai ladeira abaixo. E aí, assim, eu já tava um pouco inserida, assisti um dorama aqui, outro dorama ali. Mas aí foi quando eu entrei de vez no fandom do BTS, virei ARMY de verdade. Daí foi ladeira abaixo. Aí nunca mais me recuperei. E você, Sopa? Ai, amiga, vai ladeira abaixo. O meu foi pelo K-pop. Eu comecei primeiro pelo K-pop, aí do nada falaram, você já assistiu o drama? Eu falei, não. Me indicaram Boys Over Flowers, eu me apaixonei pelo Lee Min-ho e continuamos nisso até hoje, assim. Sigo ele no Instagram, ele posta foto, eu surto. Ai, gente, eu não. Olha, eu tô tentando lembrar aqui o que veio primeiro. Mas se eu fosse falar o que veio primeiro pra mim, assim, eu tive uma adolescência meio otaku. Então eu já conheci os doramas japoneses, né? Que eles são diferentes dos coreanos. Eles são mais curtinhos e tudo mais. Pizza. Quê? Eles são extremamente machistas, só isso que diferencia. Ai, vamos chegar nesses pontos aí. Mas assim, né? Enfim, eu conhecia, assim, eu não assistia muito, assistia mais anime, lia mangá, essas coisas, mas já conhecia o universo das novelinhas do leste asiático, né? E acho que a primeira coisa da Coreia do Sul que eu assisti foi uma coisa muito chocante, que foi o filme do Old Boy. Não sei se vocês já ouviram falar, ou se já assistiram. Old Boy? Como é que é? Old Boy? Não. Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Então, Old Boy, ele é um filme baseado num mangá com o mesmo nome. E ele é de ultraviolence, tipo, nível Laranja Mecânica, nível filmes do Quentin Tarantino, assim, sabe? Tipo, muito sangue, vingança e vilões e blá blá blá. E assim, nossa, cara, né? Nunca tinha visto nada da Coreia do Sul. Falei assim, cara, esses caras arrasam na atuação e essas coisas. Mas aí, né, ficou. Só assisti esse filme. Aí eu lembro que alguém mencionou o K-pop, depois do Psy, né? Porque o Psy foi, tipo, não tem um ser humano na Terra que não conheça o Psy, né? Mas eu acho que, assim, o que me introduziu mesmo, assim, pra assistir, consumir tudo mesmo foi as novelas, cara. Foi com Boys Over Flowers também, igual a Sopa. Foi o primeiro... Nossa senhora. E, ó, já começa péssimo, porque o Boys Over Flowers, ele é de um mangá japonês, né? Ou seja, que nem a gente tava falando, machista, né? Tipo, nossa, eu nem consegui terminar de assistir esse... Foi muito forçado. Se eu tivesse começado por Boys Over Flowers, eu não teria continuado. Não mesmo, porque eu fui assistir Boys Over Flowers mais recentemente e eu não consegui terminar também. Tipo assim, eu achei muito ruim mesmo, assim.
Eu não consegui terminar nem a versão coreana, nem a versão chinesa. Sabe? Nossa, o My Venus eu gostei tanto que eu assisti já umas 3 vezes. Você começou por um dorama bom, assim, né? E assim, o My Venus, ele já tem uma pegada mais, não vou dizer feminista, mas assim, já é uma pegada um pouco menos conservadora, né? Porque ele já trata de coisas, eu acho que ele já trata de temas um pouco mais internacionais, né? Que é tipo a coisa da mulher que escolhe a carreira em vez do cara, entendeu? Tipo assim, ela dá mais valor na carreira do que no relacionamento dela, por isso que o relacionamento dela acaba com o cara, né? Ela fala um pouco sobre justamente essa coisa assim de quando você entra muito a fundo na sua profissão e você esquece que você tem uma vida, isso gera gera um preço que você tem que pagar, né? No caso dela, ela ganha muito peso e começa a ter literalmente problema de saúde, né? Então, e assim, o amor que ela desenvolve, né? O romance que ela desenvolve é consequência do fato dela passar a olhar mais para ela mesma e passar a cuidar dela e passar a gostar dela, né? Ou seja, Love Yourself. Porque é bem vibes Love Yourself, assim, sabe? E é muito centrado nela e não no relacionamento. Então, acho que já é uma pegada mais diferente dos primeiros doramas, né? Que fizeram muito sucesso internacionalmente. Olha o jeito que a Fofica colocou, do lixo ao luxo, né? Então a gente tá falando, né? A gente tá fazendo um comparativo aí do Boys Over Flowers e No My Venus, que já é. Boys Over Flowers foi ali em 2012 e o My Venus 2015, pelo que eu vi aqui na internet. 2016. 2016? 2015, 2016. 2009. Qual? Boys Over Flowers. É mais novo, né? 2009, 2010. Cara. Enfim. Boys Over Flowers. A gente viu uma coisa assim, né? A gente viu a evolução dentro disso aí Da popularidade. da popularidade, né? Porque na verdade começou assim, era muito mais centrado, né, na cultura local, e aí, como eles queriam abranger e vender para fora, eles foram melhorando, e foi melhorando, né? Tipo, toda a questão, desde da criação desde do K-drama até o K-pop ali, tipo, também teve a sua evolução, as suas gerações, né? O pessoal que engatinhou para que hoje o BTS e outros grandes grupos estejam aí, né, a nível mundial fazendo sucesso. Exatamente. E eu coloquei até, porque assim, como vocês sabem, a gente tem uma pauta, né, que a gente segue, e um dos pontos principais que eu coloquei foi do lixo ao luxo, justamente porque ali em meados de 2010, 2012, que foi, né, quando o Psy estourou, né, com Gangnam Style, a gente já tinha pessoas que conheciam K-pop, que curtiam K-pop, mas elas eram bem discriminadas, vamos dizer assim, né? A galera achava estranho, né? A mesma coisa que acontece com o pessoal que curte anime, né? A galera otaku, a galera K-pop, era o colega esquisito, né? E enquanto isso, nessa época, a gente já tinha bandas como Big Bang, o 21, o Girl Generation, que estavam fazendo sucesso, né? Estavam começando a crescer e criar esse K-pop tipo exportação, né? Vamos dizer assim, que começou a fazer muito sucesso e que, inclusive, né? Até os meninos do BTS falam que eles foram muito influenciados pelo Big Bang, né? Porque o Big Bang foi uma banda que inovou em várias coisas, né, dentro do K-pop. Eles que criaram, por exemplo, o conceito da Light Stick, né, que até então não se tinha.
Eles que passaram a misturar essa coisa de vocal com rap, né? Criar essa possibilidade de você ter uma mistura de vocal com rap. Então tem vários elementos que hoje o BTS usa e várias outras bandas usam, que foi uma coisa que o Big Bang estabeleceu, né? As bandas da segunda geração influenciaram bastante, né, do sucesso da terceira geração, né? E a gente também tem esse fortalecimento através desses doramas, né, que foram ficando cada vez mais populares, e de filmes, né? Um filme aí que a gente tem, que foi produzido inclusive pelo Bong Joon-ho, né, que é o diretor de Parasita, que ficou muito famoso, e apesar de não ser uma produção 100% coreana, né, porque os atores, inclusive, são atores americanos, mas já traz aí uma visão mais, vamos dizer assim, ocidental, né, um olhar diferente, que é o Expresso do Amanhã, né, que é até um filme, inclusive, que é com Chris Evans, a Tilda Swinton, que, para quem não sabe, é a Rainha do Gelo lá de Nárnia, vários atores famosos, né, de Hollywood. Esse filme ficou muito famoso, ganhou vários prêmios, foi indicado a vários outros prêmios, né, e ele abriu muitas portas para o Bong Joon-ho produzir outros filmes e para outros diretores trazerem produções já 100% coreanas, né, para o mercado ocidental, né? E as coisas foram ganhando espaço aí nessas produções, né? Então, a gente pode botar aí que de 2012 para cá, a cultura coreana ela realmente ganhou uma popularidade violentíssima, né? Através da arte. Bom, depois dessa breve explicação da fanfiqueira, a Sopa, ela dormiu. Brincadeira, gente, ela não dormiu. Mas Tadinha. A gente perdeu a conexão com ela, a gente tentou voltar a conexão. Eu até vou deixar os áudios da gente falando em baleiês com ela para ver se chegava na mesma frequência, sabe? Mas a gente perdeu a nossa querida Sopinha, mas a Sopinha volta, tá, gente? Um dia ela volta, mas a gente vai continuando o episódio, tá, gente? Então a gente tava falando ali sobre a evolução, né, da cultura coreana, com essa expansão deles para o mercado internacional. E é visível, né? Tipo, visível em looks, visível em tudo, assim, tipo, é muito doido. E a gente tá chegando já num nível, assim, do reconhecimento, né, internacional em grandes premiações, né, americanas, que é, por exemplo, o Parasita ganhando o Oscar, né? E o BTS, né, levando vários prêmios aí, quem sabe um Grammy aí no futuro também. Mas a gente tá vendo assim que eles estão num reconhecimento, num patamar ali do mainstream. Ou seja, deixou de ser um negócio segmentado, né? Isso é muito legal ver. Porque, assim, para quem tá acompanhando faz alguns anos, assim, você vê e falar assim, nossa, velho, olha onde eles chegaram. Tipo, gostaria de ver isso acontecer com coisas do Brasil, assim, porque a gente também tem uma produção de novela, né? Uma produção de filmes e tipo, querendo ou não, uma cultura que não é ocidental, não é uma cultura americana, nem europeia, nem centrada aí no circuito, né? Chegar tão longe é abrir portas para outros países começarem a explorar, né? Para as pessoas explorarem outras culturas e outros países, né? E outras mídias. Exatamente. Até eu não sei se a gente já falou disso aqui no podcast ou se foi em conversas minhas com a Randy, mas uma pessoa, por exemplo, que tem elevado muito o nome do Brasil lá fora é a Anitta, né? Ela tá. Até eu vi um vídeo dela hoje falando que o pessoal tava reclamando, né? Que ela já não tava mais lançando música em português, ela tava lançando música em inglês e em espanhol. E ela explicando que, olha, gente, eu
tô chegando no mercado internacional agora, né? Eu tenho que dar um passo de cada vez, né? Eu tenho que primeiro criar um público, criar uma base, conversar na língua deles para depois apresentar o português. Tem que ser uma coisa passo a passo, né? E realmente, geralmente, quando você está tentando se inserir, né? Tentando se estabelecer no mercado internacional, muitas das vezes você tem que mudar a linguagem, mudar a forma como você faz para se estabelecer, para daí então você inserir a sua raiz, você inserir a sua cultura. E eu acho que isso é uma das coisas que inclusive faz o BTS, o fenômeno do BTS ser tão especial, porque eles conseguiram chegar muito longe na língua deles, falando coreano e mostrando a cultura deles, né? Mostrando a cultura coreana e tudo mais, né? É um pouco do que a gente vê também nos trabalhos do Jong Bo-ho e de outros diretores coreanos, né? E nos primeiros doramas que foram exportados, né? Ainda tinha raízes muito fortes coreanas, né? Então, assim, esse processo de internacionalização, ele não é um processo fácil, né? Ele é um processo, na verdade, custoso para quem o faz, né? E realmente ele vai sendo feito de passo a passo, né? Que nem a gente falou. Lá em 2009, 2010, começou a ser exportado um pouco do dorama, depois ali em 2012 a gente teve o Psy, e aí que a coisa foi desenrolando, né? Então, até chegar no ponto que a gente está hoje, que hoje mesmo a gente deu aí a notícia, né, da Big Hit, debutando, né, no mercado de ações. Foi uma notícia que a gente assistiu hoje aí no Jornal Hoje, passou no Jornal Hoje, né? Então você vê, é uma coisa que ganhou proporções gigantescas mesmo, né? Ao ponto da gente que tá do outro lado do mundo, em outro contexto, receber esse tipo de informação na mídia comum, né? Uhum. Basicamente. E assim, claro que as mídias, elas são um papel muito importante para quando você quer ativar outros setores da economia do seu país no quesito cultural, né? E o que os doramas fizeram, e assim como o K-pop está fazendo agora, é mostrar essa visão, né? Mostrar essa visão da Coreia. É claro que é uma visão muito cheia de filtros de perfeição, e ai, tudo funciona, ai, gente, não tem criminalidade, tudo é lindo, os homens são lindos, e tudo é perfeito, né? E a gente tem que ter um pouquinho de critério ao consumir essas mídias, né? Porque elas mostram o que eles querem mostrar. É como meu pai tem sempre um ditado, né? Porque meu pai vem de um país que tem duas realidades. Tem a sala de estar, que é a capital, né? E tem o resto da casa. E ele sempre falou assim: geralmente a gente mostra a sala de estar, né? A gente mostra as coisas perfeitas, as coisas que funcionam. Olha como tudo é lindo, como tudo é maravilhoso, né? E eu acredito que a Coreia, a mídia coreana faz isso muito bem, de criar uma visão perfeita, de um país perfeito, nunca errou. Aquelas... Exatamente. E se já errou, vocês vão passar pano. Basicamente, né? Uma coisa ali que né? Eu acho, é sempre assim, a minha visão, assim, era tipo, nossa, tudo muito perfeito e tudo muito conservador, né? Porque os doramas, eles são muito conservadores, eles estão se abrindo um pouco mais sobre alguns assuntos, mas ainda é uma cultura bem fechada em várias questões, eles falam sobre algumas coisas, parece que é um tabu, sendo que para nós é tipo uma coisa assim, normal, né? Isso eu nem tô falando das bitoquinhas, gente. Não tô falando dos beijinhos censurados. Eu estou falando de temática mesmo, de assuntos abordados, né? Que, por exemplo, o Parasita,
mostra uma coisa que, para quem assiste dorama, é totalmente irreal, que são as pessoas pobres, né? Uhum. Em dorama, até as pessoas pobres são ricas, né? Exatamente isso. A pessoa é pobre, mas tá com o último Samsung que foi lançado. É pobre, mas vai comer no Subway todo dia. Exatamente. Então, assim, é bem isso que a Randy falou, essa frase do pai dela, né? Ela mostrar só a sala de estar, né? Assim, eu particularmente tenho algumas coisas, alguns elementos do dorama que eu acho que são bem legais, como por exemplo essa coisa do beijinho escondido, né? Eu não sei vocês, mas eu assisto muita coisa com a minha mãe, e às vezes, né, alguns filmes, algumas séries são muito desconfortáveis pelo excesso de cenas sexualizadas e tudo mais, então eu costumo brincar que, assim, dorama é um campo claro que eu posso sair andando e saltitando de mãos dadas com Seguro. mamãe, que eu não vou passar vergonha, entendeu? Eu acho que a minha criação foi muito diferente. Tá? Sempre quando eu escuto você falando essas coisas. Mas enfim, né, gente? Acho que os meus pais foram muito hippies e ao mesmo tempo não. E né? Enfim. Mas realmente, na verdade, eu gosto da construção dos doramas, tem esse negócio de romance clássico, não é tão voltado assim a questão de cenas quentes, alguns têm, né? Depende da classificação. Aí a gente fala aqui da classificação indicativa que foi implementada faz pouco tempo na Coreia, né? Que tem alguns doramas que já tem uma temática mais sensual e essas coisas, que é para o público mais adulto, né? Ou seja, não é só de beijinho de parede que vive O dorameiro. o dorameiro, não. Não, nós temos ali a secretária Kim. Esse aí, meus amigos, esse Park aí. Seo-joon, senhor amado Park Seo-joon. Meus parabéns, viu, meu amigo? Parabéns. Mas eu acho que tem isso também que a Randy falou, de tratar de temas talvez um pouco que o conservadorismo não permitiria, como, por exemplo, tratar de divórcio, tratar de relacionamentos homossexuais, né? Que é uma coisa que acho que até hoje eu não vi. E se vi, foi uma coisa assim bastante sutil, né? Dentro de um enredo de dorama coreano, né? Que a gente já tem outros dramas, dramas tailandeses são muito famosos, né? Por ter muito drama LGBT BL, de né? outras regiões. É muito BL. A gente tem outras regiões que produzem dramas também e que já falam dessas temáticas, mas os dramas coreanos em si, a gente tem tido mais alguns agora, né? Mas assim, a gente tá tendo esses doramas mais tipo exportação mais recentemente, né? Onde eles já tratam de assuntos que eles não que eles não aconteçam na Coreia, mas que o conservadorismo muitas das vezes não deixava que eles fossem apresentados, né? É até legal para quem assiste há muito tempo o dorama ver essa evolução, né? Uhum. Ver a evolução dos temas, falar sobre coisas que antigamente eram tabu, como a Fanfiqueira falou, do divórcio, ser pai solteiro. Eram coisas assim que se tinha em alguma novelinha, né? Eu chamo de novela, né? Se tinha um K-drama ali, era super polêmico, era uma das novelas mais comentadas, porque colocava, né, numa rede nacional, numa rede em horário nobre, né? Porque igual lá, né? Igual aqui, lá também passa em horário nobre as novelas, né? E é muito legal, assim, foi muito assim. Pra mim foi uma quebra assim do. Eu tava muito cansada de seriado, tipo, série, porque eu acho que série
série tem um problema que o pessoal tem que continuar. E às vezes não tem mais história pra continuar. E fica aquela coisa, sabe? Que vai se arrastando e você vai começando a odiar os personagens porque não tem mais história ali. E aí eles inventam uns plot twist pra tentar manter a coisa rolando. Corrigir aquilo, né? Às vezes se perde na linha do tempo. Os personagens se Nossa, perdem. terrível. Terrível. E a questão ali do dorama é papum, né? Tipo, você tem uma história que tem um começo, meio e fim. E é isso. Beijo, tchau, próxima. Fica com Deus. Tipo, algumas poucas exceções têm continuação. E até mesmo as que tiveram continuação foram canceladas porque não é cultural ter uma série com várias temporadas, né? Acho que foi uma... Exatamente. Mas vamos falar de dorama mesmo. A gente agora entrou nesse papo de dorama. A gente vai falar só sobre dorama agora aqui. Que a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que é essa mídia para falar sobre fanfic. Sobre desenvolvimento de fanfic, né, fanfiqueira? Que a ideia que a gente teve para essa pauta é sobre isso. Sobre como que você pode melhorar a sua escrita e dar mais fundo cultural, fundo asiático, não sendo asiática, né? Exatamente. Como que a gente pode usar, né, esses doramas como fonte de inspiração para nossa fanfic, né? Porque é lógico que a gente estava falando mais cedo, né? Os doramas mostram só o que eles querem que a gente veja e tudo mais. Mas ainda assim, né? Uma vez que a gente vive numa cultura, falando aqui do caso brasileiro, né? A gente vive numa cultura que é bastante diferente, né? Da cultura coreana. A gente já tem uma cultura mais aberta, uma cultura menos... assim, a gente varia, né, na coisa do conservadorismo, mas não deixa de ser uma cultura diferente, né? Já começa pelo modo de falar, né? Eles têm toda uma maneira de falar que tem a linguagem formal, tem a linguagem informal, tem os pronomes de tratamento, né? Que é uma coisa que a gente não está acostumado aqui, né? Já começa por aí, né? A gente já dá esse start já no jeito de falar que a gente já pode instituir, né, na nossa escrita. E assim vai com uma série de outras coisas. Eu acho que assim, a questão da escrita a gente já usa bastante, né? Tem gente que usa bastante já termos mais utilizados, né? Opa, que mais? Nuna. E fica só nesses três. Porque nas fanfics que eu li, o pessoal não foi muito longe, assim, tipo, de usar outras palavras. Por exemplo, eu tô lendo um livro, que é um livro coreano, chamado Pachinko, agora. E, cara, a quantidade de vezes que os personagens falam homo. Igual nos doramas, assim, tipo, né? Que é o tipo, oh my god, né? Que a gente... é o vish do... Aff. Como que eu poderia traduzir? Não é o vixe. É o vixe, mas é o Ave Maria, sabe? É o ave. Ave. É o homo, né? Do coreano, assim. E eles usam muito, gente. Muito, muito, muito. Nas fanfics que eu li já tinha algumas coisas mais assim. Tinha um pouco mais. Não, é porque tem o homo e tem o aish, né? O aish. Só que o aish é mais no sentido de mas até é uma questão muito mais, tipo, você tá quase xingando a pessoa já mesmo. Tipo. Exatamente. Ou xingando o momento, né? Eu achando ruim aquilo ali e tal. Eu já vi um pouco mais do uso do she, né? Que é o pronome de tratamento formal. Do a, que é o pronome de tratamento informal, né? Então, eu acho que existe uma variação muito grande, que nem a Randy falou,
né, de utilizações, né, mas realmente o pessoal, muitas das vezes as pessoas não têm um cuidado, assim, tão elevado de, dessa colocação desses pronomes, e às vezes eles são até colocados de maneira errônea, né? As pessoas às vezes confundem alguns pronomes, né? Por isso que é importante, assim, até quando você vai usar, se você for escrever, você definir, né? Você vai usar os pronomes de tratamento, e se você for usar, você tentar pesquisar, né? E encontrar e ter uma referência de como utilizar eles corretamente. Porque até mesmo o Hyun e o Nuna, eles têm uma variação formal. Porque você tem um jeito de falar Hyun quando você já conhece, ou opá, né? Tipo, quando você já é muito chegado na pessoa, mas tem uma variação formal dessa terminologia. Só que assim, se a gente for ficar falando só de terminologia, você chegou na página 1 da questão. Porque o que acontece? Tá, você colocou algumas palavrinhas em coreano, mas às vezes a questão fica muito mais assim, como que eu posso falar? Não parece que os personagens estão na Coreia. Às vezes a sensação que eu sinto lendo algumas coisas, e eu acho que eu já pequei nisso, porque também escrevo, é que, né? Ou seja, eu não estou apontando os dedos, eu estou abrindo essa conversa. Olhando para dentro. Olhando para a nossa criação de fanfics, que é baseada numa cultura que não é a nossa, e como que a gente pode melhorar. Então, começa por aí, gente. Não me cancele. Mas então. Exatamente. Eu concordo com você. Quê? Então, assim, acho que a gente peca um pouco, às vezes, de não pesquisar. E aí, o que acontece? Quando você assiste dorama, quando você lê livros, quando você assiste filmes, você tem um repertório, uma inserção melhor da questão da cultura, né? Você pensa assim, mas pelo que eu assisti, o pessoal não faz isso, entendeu? Tipo, não vai... A gente até conversou no primeiro episódio especial, que é aquele negócio da estacidade, né? De deixar mais crível possível, né? Então, para leitores um pouco mais exigentes, parece que você está lendo uma série americana sobre a Coreia. É tipo o que aconteceu com Emily in Paris, né? Que é a visão dos americanos. A visão dos americanos da França, né? E por isso que os franceses ficaram tão pistolos, né? Não deixam de ter um pouco de razão, né? Mas, enfim, é importante que a gente entenda o que está sendo feito, né? O que você pretende. Eu acho que isso faz parte da composição de qualquer história, na realidade, né? É muito importante você saber onde você quer chegar com aquela história, né? Qual que é a história ali que você está contando com aquilo ali, né? Então é extremamente importante, não só que você ambiente bem, né, a sua história, mas que você saiba onde você quer chegar, né? Como, por exemplo, a gente, em geral, no fandom, escreve muito histórias de relacionamentos yaoi, né? De relacionamentos LGBT. Mas muita gente não faz ideia de como é difícil ser LGBT na Coreia, né? Ainda é um tabu muito grande, muita gente sofre com isso, né? Tem problemas, literalmente problemas familiares, né? Tem gente que é expulsa de casa, tem gente que nunca chega a contar que é LGBT por conta de problemas que pode vir a ter com a família, né? Então, muitas das vezes as pessoas não têm esse cuidado, né? De ambientar isso, né? Então você vai ambientar uma história que se passa num país extremamente que ainda sofre muito com a questão da homofobia, mas você não está representando isso, né? Então é bastante necessário que as pessoas se atentem também a isso, né? Porque assim, culturalmente falando,
a questão da amizade entre homens e o carinho entre homens ser uma coisa super normal e super aceita pela sociedade, os homens e toda a comunidade LGBTQ+, na Coreia não é reconhecida em nenhum momento na legislação, né? Tanto que, por exemplo, o nosso país ele tem vários problemas, né? A gente tem vários problemas. A gente tem, né, questão de violência, discriminação, alguns direitos que ainda não cabem para todo mundo, mas a gente já está num caminho diferente, né? Porque, por exemplo, se você quer ter uma união estável com seu parceiro ou com sua parceira, você consegue hoje, aqui dentro do país, né? Reconhecida por lei. E lá, nada, né? Ainda não. Não. Eu até cheguei a escrever uma questão sobre transexualidade e quando eu fui pesquisar sobre o assunto, porque eu não queria, né, idealizar, né? Fazer uma fanfic idealizada onde tudo é perfeito. E eu fui pesquisar e, assim, a questão, por exemplo, de documentos de nome social não existe. Você precisa ter muita sorte que o juiz vai aceitar o seu pedido de mudança de nome social. Então, assim, que não é previsto por lei, não tem, sabe? Não tem como. É bem difícil, né? É bem Bem difícil. difícil. E, por exemplo, como que você vai se apresentar, sendo que a sua documentação está com outras informações para trabalhar, por exemplo? Você acha que uma pessoa trans vai conseguir ter os mesmos direitos? Então, assim... Não vai, né? Infelizmente, não vai. Infelizmente. É porque a gente está tocando bastante nesse assunto, porque justamente aqui no podcast e o que a gente acompanha mais é o mundo yaoi, né? Aí já muda um pouco para a questão das fanfics que já são baseadas em casais com casais heterossexuais, né? Ou seja, com OC, né? Com um personagem original ou com outra K-idol ou atriz, né? Já mais fácil de escrever, vamos dizer assim, né? Porque você precisa fazer a pesquisa. Né? Porque aí você já tá falando de um relacionamento aceito pela sociedade, né? Mas eu também não falar assim, porque assim, mais um filme falando sobre descoberta e falando sobre esses assuntos, o pessoal tá meio saturado. Eu acho que assim, que a fanfic ela traz uma liberdade de você contar uma história de amor onde a gente passa um pano passa um filtro em todos esses problemas e vive aquele amor. E acredita, uma camada de açúcar, né? Um sugarcoat ali, né? Que faz tudo ser melhor, assim, não tem tanto sofrimento, não tem tanto drama, né? E você só quer ver um casal feliz, né? A gente não tá falando que você precisa colocar drama, é só uma questão de, tipo, tocar nesses assuntos, porque eu acho que, assim, você ajuda a falar sobre esses assuntos e chegar mais longe. Porque, assim, o que acontece? A produção de fanfic western, que é o nosso lado ocidental, é muito diferente da produção de fanfic lá na Ásia, né? Asiática. Né? Tanto que uma vez eu mandei uma fanfic para uma conhecida minha que é do Vietnã, e ela falou, legal, mas a sua visão é muito ocidental ainda. E aí, isso que me pegou, sabe? Isso que falou assim, cara, né? Eu tô escrevendo uma caricatura, né? Do que é. A gente escreve muito a informação que chega pra gente, né? Na verdade, acho que a gente se inspira mais em repertório ocidental. A gente se inspira em séries americanas, em livros, best-sellers, né? Tudo, e é tudo centrado nos Estados Unidos e na Europa. E
O mundo anda de jeito muito diferente, né? Uhum. Não, e assim, é muito mais fácil, obviamente, pra gente escrever aquilo que a gente vê, né? Então, é mais simples, lógico, para mim vai ser muito mais simples escrever algo dentro do contexto que eu vivo do que entrar no contexto de outras pessoas, né? Entrar em outros contextos e tal. E às vezes, assim, a gente só quer escrever uma fanfic, a gente só quer escrever uma história para se agradar mesmo, né? Eu acho que não tem nada de errado também as pessoas fazerem isso. Porque escrever também é uma forma de terapia, né? E até o que você falou de às vezes você só quer escrever aquilo porque você só quer ver aquilo acontecer, né? Então, eu acho que a gente vê muito dentro do fandom pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? Fazendo essas histórias também como uma forma de se representar, né? De ter um espaço, de ter uma voz. Então, às vezes, não necessariamente aquilo vai representar a realidade do que é, mas vai representar uma realidade que aquela pessoa gostaria que fosse. E eu acho que isso também é válido, né? É importante a gente dar voz a essas pessoas, é importante a gente construir a nossa voz, mas eu acho que também é legal quando a gente consegue conciliar isso com o que acontece na realidade, né? Com a forma como as coisas acontecem. Então, falar um pouco sobre essa dificuldade que ainda existe dentro dos países asiáticos, principalmente ali dentro da Coreia, né, dessa expressão do público LGBTQIA, né, deles poderem amar livremente, deles poderem chegar para os pais e falarem, eu sou LGBT, eu amo outro homem, eu amo outra mulher, eu amo uma pessoa, eu amo pessoas não binárias, enfim, né, eu sou uma pessoa não binária, eu sou uma pessoa trans, né, ainda não existe muito essa liberdade, né, lá dentro. Então, a fanfic, ela pode vir como forma de libertação também, né? E eu acho que aqui também a gente traz aquilo que a gente vem reforçando temporada após temporada, né? Da importância da fanfic na formação das pessoas, né? A fanfic, ela é muito importante pra gente, né? A gente que se inicia nesse mundo, não só ele vai fazer parte do nosso desenvolvimento de escrita, de oratória, de expressão, mas ele faz parte do nosso desenvolvimento nosso desenvolvimento emocional, do nosso desenvolvimento de caráter, do nosso desenvolvimento sexual, né? Então, se a gente pode unir um pouco da nossa experiência com o que acontece na realidade, com a nossa evolução, eu acho que a gente tem inúmeras possibilidades de fazer coisas muito legais e não só trabalhar para o nosso bem, para o bem da nossa cabeça, mas fazer outras pessoas se sentirem abraçadas e compreendidas, né? E assim, a questão também é do cenário. Você, assim, eu acho que assim, a gente até falou bastante sobre como o BTS tem tentado cada vez mais inserir coisas que são tradicionais, pontos turísticos, coisas relacionadas com a cultura coreana para apresentar isso. E você também pode fazer escrevendo fanfic. E não é difícil, gente. Os cenários que você escolhe para sua história acontecer, elas podem ser muito inspirados em coisas que acontecem em novelas, por exemplo, né? Que você vê bastante acontecer em novelas, ou também a minha dica vai muito para YouTube. Porque assim, o que me ajuda muito, eu assisto algumas YouTubers brasileiras, mas eu ainda prefiro mais o conteúdo gringo. É assistir gente que mora lá, né?
Ou mesmo youtubers, tá aumentando cada vez mais o número de canais de youtubers coreanos que falam e mostram coisas da Coreia e coisas culturais e usar isso como pano de fundo. Eu vou dar um exemplo, eu já dei esse exemplo no meu Twitter uns meses atrás, que é a questão de, tipo, por exemplo, o personagem A e o personagem B, eles vão se encontrar. Tá, eles vão se encontrar. Eles vão ter um encontro romântico americanizado, que é o que também eles fazem, ou eles podem ter um encontro romântico, como a gente viu em De Volta à Primavera, que foi tipo no Rio Han, né? Que é uma coisa super tradicional. Ir lá ver as sakuras florescerem, né? As flores de cerejeira, né? Então são cenários que colocam a história dentro de um contexto ali da Coreia, de Seul, né? Dá uma pesquisada, gente, um Google. Né? Não dói. Vale a pena, vai lá. Pesquisa, é só pesquisar. Que comida que eles estão comendo, né? Tipo, mesmo que você coloque lá no final nas notas, né? Tipo, essa comidinha é isso aqui, gente, né? Tipo, sei lá, vai crescer para você que tá escrevendo e para quem tá lendo, né? Tipo, talvez a pessoa não conhecia aquilo, né? E isso o único jeito de você ter esse repertório, se não morando lá, é pesquisando, né? É estudando sobre. Uhum. E para quem quer se envolver um pouco mais com a cultura e tudo mais, é sempre válido, né? Porque muita gente acaba, como a gente falou no comecinho do programa, acaba se interessando em aprender mais, em aprender a língua, né? Até eu e a Randy começamos juntas tentando estudar coreano, a Randy seguiu e eu parei por questões pessoais E de eu falta de parei. tempo. Eu tô em atos. Eu sei ler. Mas você acaba se... Hoje em dia eu sei ler, só isso. Eu reconheço alguns caracteres, assim, sei ler algumas coisas. Por exemplo, hoje saiu até aquele negócio de reputação, né? Eu já consigo identificar os nomes dos meninos, por exemplo, né? Em Hangul. E algumas palavrinhas, assim, eu consigo entender também. Mas se você quer entender um pouco mais sobre a cultura, é um ótimo caminho, né? Você ir pesquisando essas coisas. É para fazer fanfic? Ou então simplesmente por interesse, porque você quer entender melhor, né? E mais uma vez, os doramas, eles trazem muito essa noção, isso que a Randy falou, né? Das comidas, por exemplo. O que eles comem, né? Eles têm o famoso... o Jjamyeon, o bulgogi, enfim, vários pratos que eles adoram, além do ramen, né? Do famoso miojão. Que aqui a gente chama de miojo, para eles é ramen. Mas entender isso também faz parte, né, de você conhecer a cultura e entender melhor e colocar os seus personagens, quando você vai escrever, melhor representados, né, dentro daquilo que você está se propondo a escrever. Até para você não esbarrar num troço muito complicado, que é você se apropriar, né, de uma forma errônea de uma cultura que não é a sua. Exatamente. Eu, quando eu comecei a escrever fanfic pro BTS, eu já fui com o pé atrás, sabe? Tipo, será que eu quero escrever sobre? E eu sempre tive essa preocupação, e eu ainda acho que as minhas fanfics não são o ideal em vários aspectos, assim, mas é uma questão que a gente quis abordar aqui no podcast para a gente falar, né? Não ditar regras, mas sim abrir a discussão. A gente quer que vocês falem pra gente o que vocês acharam dessa discussão e a gente quer ver a opinião de vocês também, gente. Então deixe suas opiniões lá na hashtag do Armcast, tá? Sobre o assunto. Porque foi uma das minhas primeiras preocupações, principalmente quando eu comecei a escrever Filho da Lua. E que hoje, relendo, eu penso, não faria desse jeito, talvez faria assim.
Em questão, em A gente algumas sempre outras quer coisas. mudar. Porque assim, acho que o que me deu mais ainda inserção cultural e inserção de sociedade foram os livros, gente. Ainda ler é a melhor forma de conhecer uma cultura, né? Então, assim, os 2 livros que eu li até agora foram muito importantes nessa minha evolução, assim, de visão, que foi o Almond, que foi o livro que os meninos leram no In The Soup, e o Pachinko, que é um livro de uma autora coreana sobre os coreanos no Japão, porque tem isso também, né? Se você quer falar, mas eles são coreanos nos Estados Unidos. Então vai entender o que é ser coreano nos Estados Unidos, que não é fácil também. Exatamente. Então, fica aí o que a gente identificou, né, e que nos ajudou quando a gente quis escrever, né? Acho que a cultura coreana conseguiu se disseminar pelo mundo e tá construindo essa história ainda, né, aos poucos, através dos doramas, através do K-pop, através dos filmes, né? E tem muita coisa disponível aí que a gente pode usar para construir histórias muito, muito legais. E quem sabe com essas dicas você não produz uma fic aí super legal e mais pra frente a gente lê ela aqui no podcast. Já pensou? Ia ser bem massa, hein? É isso mesmo, a gente quer produção de fanfics e muitas produções. E Pro podcast continuar, o exatamente. podcast continuar. É isso aí. A gente come Queremos as histórias de vocês, boas histórias, hein? boas histórias. Bom, Vamos para a agora. hashtag. Yes. Bom, então, semana passada a gente teve entrevista com a Mariana e hoje a gente vai ler os comentários que vocês deixaram no Twitter na hashtag ArmCast. Exatamente. A @HannahDtown já começou falando sobre a voz da Mariana, né? Que eu também falei, o sotaquinho carioca dela. Ela já começou o episódio sorrindo, né? Precisou de um tempinho, assim, para se recuperar, né? Ela também foi autora do áudio que a gente recebeu como pergunta. A gente adorou o seu áudio, Nia. Foi muito legal ter recebido ele. E ela falou que ela ficou feliz da gente ter gostado, porque ela passou umas 10 vezes gravando para dar certo. Acontece, às vezes a gente também grava umas coisas aqui 10 vezes no podcast até sair. Ai, ai. E aí ela falou que quase jogou o celular pela janela, né? Na hora que ela viu que a gente tinha passado o recado dela. Espero que não tenha jogado. E agora ela já sabe que o plot incrível de Volta à Primavera surgiu no meio de uma aula sobre o processo da cana. A gente também adorou saber disso. Vou escrever uma fanfic que o Jimin se descobre gay, que foi o que a Mariana falou na semana passada. A Ania falou que riu muito e foi muito legal ouvir sobre como a Mari desenvolveu a fic, né? E que é legal ouvir sobre os bastidores, entre aspas, porque a gente é brasileiro e gosta mesmo de fofoca. Isso, verdade universal. No início, vocês falaram sobre personalidade. E eu não lembro bem, mas acho que é a minha INTJ. Sei lá, eu não lembro, gente. Mas eu também sou capricorniana, também sou de 98, que nem a Mari. E também cansei de ouvir que não tem coração. Vixe, gente. Tenho piedade dessas garotas. E sobre a Mari ter falado que as pessoas não têm idade para errar, concordo e achei muito interessante. Várias filosofias durante o podcast. Sobre esse site acadêmico que a Randy mencionou, tenho interesse, viu? E também estou elogiando sua capacidade para ler 700 páginas em uma semana. Ficou bem chocada, amiga. No geral, ela disse que amou o episódio, foi muito divertido com a presença da Mari, velha conhecida das Ion Minas. Ouvi com um grande sorriso no rosto, mas eu poderia fazer muito mais comentários, o que ficaria enorme. Só vou dizer que aproveitei cada segundo. Nia, muito obrigada pelos seus comentários. Obrigada por ter mandado mensagem na semana passada. A gente adorou, foi muito legal. E a gente espera que você que veio por De Volta à Primavera, continue acompanhando o nosso podcast nas próximas temporadas. Um beijo enorme para você. Um beijo, Nia. Gente, ler fanfic às vezes chega a 700 páginas.
Pense nisso. Verdade. Vai do seu interesse, né? Do que você quer ler. E é sempre aquela história lá que as pessoas falam, que você ainda não achou o seu livro. Realmente, gente, livro tem igual fanfic, tem 400 milhões de coisas. Uma dica que eu dou para quem quer começar a ler mais livros e fica meio perdido é achar a sua turma. Sério, gente. Uhum. Às vezes a sua turma vai ser a turma do pessoal que gosta do romance Água com Açúcar. A sua turma vai ser o pessoal que gosta de um mistério ou de um policial. E onde você acha essa turma? No Twitter e também no Instagram, tá, gente? É só jogar lá na busca. E no YouTube. Por que eu vou indicar? Assim, eu não gosto muito de booktuber, porque eles às vezes podem te influenciar demais. Mas o que eu gosto de booktuber é eles mencionarem vários nomes de livros. E numa dessas levas tem um que eu gosto e falo, vou ler. Entendeu? Porque assim, e por conta é difícil, né? Tem 400 milhões, bilhões de livros no mundo. E aí fica essa dica, gente, para leitura, tá? Porque ler livro não é igual fanfic que tem tag. Às vezes Não tem aviso. Às vezes você pode ter umas leves surpresas, mas é isso que deixa a leitura mais gostosa, no meu ponto de vista. Eu não gosto de TW, de avisos. Não... Eu gosto de ser surpreendida e levar uns tapas na cara. É isso. Sub de livro. Adorei esse conceito. Mas muito obrigada. Vamos lá pro próximo. Cadê? _, Anne a Crux. Um beijo, Anne. Deixou seus comentários. Socorro, eu passei uma semana tão péssima que se eu soubesse que ouvir o Wormcast me faria tão bem, eu tinha ouvido antes. Foi simplesmente ótimo, adorei conhecer a Mariana, ela é uma fofa e muito engraçada. E conhecer mais dessa história linda foi tudo para mim. Vou procurar mais das outras fics dela, socorro, minha lista só cresce. Achei importante a fala de vocês sobre a pausa. Eu estava precisando disso. Preciso me dar uma pausa nos desenhos antes que se torne um fardo. E tá tudo bem. Como não vi isso antes? Obrigada, gente. O Wormcast novamente sendo tudo para mim. A Mari agradeceu meu comentário. Socorro, fiquei soft. Antes que eu me esqueça, gente, sou desmemoriada. Minha personalidade é INFP. Mediadora 3 vezes, fiz 3 vezes, deu mesmo. Ansiosa para o próximo episódio, amo Dorama, socorro. E também ansiosa para a próxima temporada. Beijinho, meninas, até semana que vem. Obrigada, Anne! A gente fica muito feliz que você teve um momentinho de paz e alegria ouvindo a gente. E por isso que a gente sempre grava toda semana, toda segunda-feira, né? Para vocês ficarem aí de boa e ter um momentinho de paz, né? Exatamente, a gente faz para isso mesmo. É um pouquinho pra gente também ter um pouquinho de paz, mas é um pouquinho para vocês também. Uhum. E mais uma vez, Anne, muito obrigada, a gente adora seus comentários. Beijo enorme, até semana que vem. @Wibobona falou, meu Deus, eu tinha esquecido de comentar. Eu escutei o podcast enquanto minha conta estava suspensa e não consegui surtar aqui, mas eu adorei o episódio. Vocês são muito engraçadas e a Mariana é um bebê, dei altas risadas com tudo. Também fiquei brevemente nervosa de saber que vocês têm a mesma personalidade que o Nanjum. Achei muito belo e moral, parabéns. Aliás, qual o signo de vocês? Eu não lembro se já comentaram, mas queria saber. Eu sou de Aquário, a Randy é de Libra. E sim, nós temos a mesma personalidade do Nanjum. As duas são Nanjum e Yuten. Eu não sei o que isso significa, mas muito obrigada pelo belo e moral. Uhum. E tem outra coisa também. A gente tem a mesma combinação que o J-Hope e o Jimin. Então a gente... Qual?
É de Aquário e de Libra. Ah, é verdade, verdade. Então é isso aí. A gente trabalha bem junto. É isto. Duas malucas de signo de ar. É. Ela disse que adorou a temporada e que foi muito gostosinho reler De Volta à Primavera com a gente. Essa história marcou muito ela e é sempre bom comentar as coisas que a gente gosta com outras pessoas, concordo. Pode ter certeza que vou acompanhar as próximas temporadas também. Aliás, ontem eu tava no banho e do nada dei uma risadinha porque lembrei que uma das duas estava surtando porque ia ter performance de Laura Denbalms no show. Rest in peace, ícone. Não foi dessa vez, fui eu mesma. Meu Deus do céu, que sofrimento, gente. Será que nunca vou ser agraciada com a performance dessa música? Vai ser a mesma coisa de Paradise? Eu tava pensando que a gente tem que montar um grupo de apoio, de rede de apoio para as pessoas que querem muito ver a apresentação de Louder Than Bombs. Porque foi muita gente tombada. Foi muita gente. Foi a petição, gente. Porque foi muita gente tombada que não teve a música. Muita gente queria ver essa música. Eu acho que sempre tem a música que é o BTS tem a fama de ter uma música que é esquecida no rolê sempre, né? Exatamente. Já fizeram isso com Paradise. Eu sou muito triste por terem dropado o Paradise no passado. Gente, que agora foi? Droparam Louder Than Bombs. E Home, né? Home também. Home ganhou algumas não, mas Home a gente teve no Jimmy Fallon, pelo menos, né? E teve uma outra apresentação no ano passado também. Que teve. Pelo menos isso, né? Mas Louder Than Bombs e Jamevi foram esquecidíssimas no rolê. Triste, até umas horas. Mas enfim, né? É a vida. A gente segue aqui. A gente fica muito feliz que você tenha vindo por De Volta à Primavera e que tenha decidido ficar. Isso significa que todo o nosso esforço está valendo a pena, né? Se vocês estão aproveitando, se vocês estão ouvindo, estão curtindo, o que a gente faz é porque tá dando certo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por ter acompanhado essa temporada. Obrigada pelos seus comentários maravilhosos. E semana que vem a gente espera aqui mais uma vez. Um beijo enorme. Beijo! A Mariana deixou também o seu comentário. Ai, gente, tô ouvindo aqui agora e lembrando de como me diverti na sexta. Obrigada por darem essa oportunidade para mim e pra Primaverinha. Foi incrível. Eu também tô querendo abrir um buraco na parede e enfiar a minha cara lá dentro ouvindo minha voz, socorro. Que isso? Não pode ser assim. Tem que gostar da sua voz. Enfim, muito obrigada, viu, Mariana? Foi uma temporada super especial, assim, pra gente. Aconteceu muitos perrengues, mas valeu a pena no final. Foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. A gente agradece o apoio, a divulgação. Você até comentou que ia continuar escutando a gente. Espero que você continue comentando também, pra gente continuar nossa comunicação indireta aqui na leitura de comentários. Um beijo, Mariana. Exatamente. Mari, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pelas inúmeras conversas que a gente teve além, né, do podcast, além da gravação que a gente teve, pela sua abertura de participar ativamente, né, de comentar os episódios, de estar aqui toda semana, de ter aceitado a entrevista, né? A gente ficou feliz demais de ter lido De Volta à Primavera, de você ter participado, e a gente realmente espera que você continue aqui, que como a Randy falou, a gente possa continuar nesse bate-papo indireto, e também indireto através do Twitter e das outras redes que a gente tem contato, tá? Muito, muito obrigada e um beijo enorme para você. Bom, e nós finalizamos oficialmente mais uma temporada, hein? Eu não podia estar mais feliz, viu, Randy? Eu também não, amiga. A gente completou a 4ª temporada, né? Fazer o Armcast é sempre um prazer para nós. E ter a oportunidade de trazer os nossos amigos para participar ainda é melhor. Infelizmente, Sopa não conseguiu ficar até o final, mas... Sopinha! Sempre bom ter você aqui. Tá convidada sempre.
podem ter certeza que ela vai voltar, que ela já veio uma, já veio duas, já veio três, 2,5, porque dessa vez foi só metade, né? Mas com certeza ela vai voltar e a gente vai ter o prazer de ouvir a vozinha dela mais uma vez aqui, mais uma, duas, não sei quantas vezes, mas ela vai voltar, podem ficar tranquilos. E na semana que vem, vamos de nova temporada. Eu tô mega empolgada com o que vem aí, viu? Isso, vai ser demais. E uma coisa a gente pode garantir, vocês vão se divertir e muito. Por isso, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, que vamos dar spoilers essa semana, hein? Olha, falando em spoiler, a gente imagina que vocês já queiram um spoilerzinho por agora, né? Então, o que eu posso dizer é, de cucas, se preparem que vem aí, viu? É, exatamente! É uma fanfic de cookie! E que nós estamos amando desde já. Vocês têm palpites já? De qual fanfic de cookie a gente vai ler? Se vocês já têm, corram agora para contar pra gente que fique que vocês acham que é na nossa hashtag ArmyCast. Contem também o que vocês mais gostaram desse episódio e dessa temporada. E aproveitem para nos seguir no Twitter, tá, gente? Então conta lá no Twitter, ou no Instagram, ou no TikTok, na nossa conta oficial, @ArmyFixPodcast em todas as redes. Exatamente. Bom, pessoal, obrigada pela companhia de vocês em mais uma temporada do nosso podcast. A gente fica muito feliz de saber que vocês ainda estão ligadinhos. Aos novos ouvintes, sejam muito bem-vindos e a gente espera que vocês continuem acompanhando. E para todo mundo, a gente espera vocês na próxima segunda com fanfic nova e temporada nova do ArmyCast. Até lá, um beijo. Mua! Beijo! Let me do the save me. I need your love before I fall. Gente, ó, eu tô falando agora. Tá quase. Voltou, hein? Tá quase voltando. Credo, que horror! Parece que ela tá chorando. Parecia tipo uma versão robótica daquela do baleiês da Procurando Sim. Nemo. Onde ele está? Procurando sopa. A baleia tá tentando se comunicar aqui. A gente vai se comunicar em baleiês e os ouvintes que lutem pra entender. Procurando Procurando sopa. Onde é que ela está?